A disputa judicial envolvendo a morte de uma criança de 3 anos na piscina da fazenda do cantor Amado Batista ganhou um novo capítulo. Mesmo após conseguirem uma decisão favorável na justiça, os pais da criança decidiram recorrer da sentença. O casal quer indenização maior e culpa exclusiva do artista. Recurso pede aumento da indenização para R$500 mil e revisão da pensão. As informações exclusivas são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópolis. Da tragédia ao tribunal. Relembre o caso que terminou em uma condenação e ainda promete novos capítulos na justiça envolvendo Amado Batista. Agora, no Fofocalizando. Em decisão publicada em 15 de junho, Amado Batista foi condenado a pagar R$453 mil por danos morais aos pais da criança. O juiz do caso concluiu que houve negligência por parte do cantor, já que a piscina onde ocorreu o afogamento não contava com proteção adequada. Além da indenização, a sentença determinou o pagamento de uma pensão mensal aos pais. O valor corresponde a 2/3 do salário mínimo vigente e começará a ser pago quando a criança completaria 14 anos, seguindo até a idade em que faria 25 anos. O cara do outro lado que fica só te olhando de longe passar. Depois desse período, a pensão será reduzida para 1/3 de 70% do salário mínimo e continuará sendo paga até a expectativa de vida que a vítima teria, conforme os dados do IBGE, ou até o falecimento dos beneficiários. Apesar da condenação, o juiz também entendeu que os pais tiveram responsabilidade parcial pelo ocorrido por deixarem o filho sem supervisão por alguns instantes. Assim, a responsabilidade pelo acidente foi dividida em 70% para o Amado Batista e 30% para o casal. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Inconformados com essa parte da decisão, Tatiane Francisca e Jorlan Barbosa apresentaram um recurso de apelação este mês. O casal afirma que o magistrado cometeu um grande equívoco ao reconhecer sua culpa concorrente no óbito do filho. Eles defendem que toda a responsabilidade pela morte do filho deve ser atribuída ao cantor. O cara que é um pobretão hoje pode ser um rico amanhã. A criança faleceu em 20 de maio de 2022, quando os pais do menino trabalhavam como caseiros na propriedade de Amado Batista. Segundo o casal, ao contratá-los para trabalhar na fazenda, Amado Batista também assumiu o dever de oferecer um ambiente seguro para toda a família, já que tinha conhecimento de que os filhos menores dos funcionários moravam na propriedade. Os pais também alegam que o juiz não levou em consideração que, no momento do acidente, Tatiane estava trabalhando na cozinha da fazenda e se afastou apenas por alguns minutos para ir ao banheiro. Ao retornar, não encontrou o menino e o localizou dentro da piscina. Eles afirmam que a criança ficou sozinha por um curto período e que não havia qualquer estrutura oferecida pelo empregador, no caso, Amado Batista, para cuidar dos filhos dos funcionários durante o expediente. Por isso, sustentam que não tinham condições reais de agir de forma diferente diante da situação. No recurso, o casal ainda argumenta que a falta de vigilância sobre o menino não ocorreu por negligência da mãe, mas pelas condições de trabalho impostas. Segundo Tatiane e Jorlan, era impossível acompanhar a criança de forma contínua enquanto cumpria suas funções na fazenda de Amado Batista. Outro ponto destacado pelos pais envolve o depoimento prestado por Amado Batista durante o processo. De acordo com eles, o cantor teria afirmado que não era sua responsabilidade proteger a piscina e atribuído a obrigação de cuidar da criança à mãe e à irmã da vítima, que tinha 11 anos na época. Para o casal, essa postura demonstra negligência e falta de responsabilidade. Eles também afirmam que a piscina continua sem proteção, o que, segundo o recurso, reforça o descaso e a ausência de arrependimento por parte do artista.
Com o recurso, os pais da vítima pedem que a justiça reconheça a culpa exclusiva de Amado Batista. Caso isso aconteça, eles solicitam que a indenização por danos morais seja elevada de 453 mil para 500 mil reais. Além disso, querem que a pensão mensal seja recalculada com base em 100% do salário mínimo vigente. Segundo Tatiane e Jorlan, o valor definido na sentença foi reduzido justamente porque o juiz reconheceu a existência de culpa compartilhada. Os advogados sustentam que o cantor não agiu com negligência nem teve responsabilidade pelo acidente. O processo ainda está longe do fim e até que o recurso seja julgado, o nome de Amado Batista continua no centro de uma disputa que segue sem um desfecho definitivo. Agora, caberá à Justiça decidir se a responsabilidade pelo caso será revista em um processo que continua cercado por dor, questionamentos e busca por reparação. Teve a decisão da Justiça, né? A Justiça determinou o pagamento de 435, é isso, Ronaldo? 453, não é isso? Para, infelizmente, a morte da criança, dos pais que trabalhavam na fazenda do Amado Batista. A criança, infelizmente, faleceu na piscina, ela caiu ali, se afogou, né? Veio acontecer isso. Eles entraram na Justiça alegando que não tinham condições ali suficientes para a segurança de uma criança. A Justiça deu o parecer e agora a família recorre pedindo um valor maior de 500 mil reais. Só que eu fico me perguntando, né? Até tinha falado que demorou bastante enfim, pro Amado resolver isso também, né? Uma morte, não tem que ir pra Justiça nada disso. Mas se for pensar em honorário de advogado, vai acabar ficando elas por elas, né? Porque honorário advocatício é caro. Tá aberta a roda. Quem se sente mais confortável em falar, por favor? Esse processo, ele vai perdurar, porque com certeza ele vai recorrer. A família está pedindo, né, o aumento dessa indenização. E lembrando que isso aconteceu em 2022. Na ocasião, o juiz ele delegou ali a culpa, 30% para a família, 70% para o Amado Batista. Mas é aquilo, eu acho que vai até o Supremo e vai dar pano para manga. O que me impressiona é que Amado fica enrolando isso, Amado. Salta o anjo dessa família, dá. Se tivesse o cartolano dado o dinheiro na primeira instância, não estaria acontecendo isso. Mas por birra, por pensar que, não vamos recorrer, para cansar também essa família, olha onde está chegando. Aí a família está pedindo mais, porque não sei se esse advogado está advogando de graça, ou se gosta da família, ou a família está arcando com dinheiro. Porque o Amado não tão. O Amado tem tanto dinheiro, o que me pega nessa pauta é que o Amado tem tanto dinheiro, por que ele fica enrolando, fica ali cozinhando? Deixa para dar logo o dinheiro que foi acordado há muito tempo atrás, porque quanto mais tempo passa, mais essa família realmente vai querer dinheiro. Só sem querer te cortar, até já passando aqui para Thaís também, para o Matheus, é que no caso aí a Justiça deu um parecer favorável para a família de indenização de 450 e pouquinho, e a família entende que é um valor baixo e recorre pedindo um pouco mais, aproximadamente 50 mil reais a mais. 50 mil a mais só. O que é isso com o Amado? Tá muito pouco. Deveria pedir um valor muito maior. Pedir 50 mil reais. Mas você acha que ele deveria já ter, por exemplo... Claro, já deveria ter vamos pago. resolver isso aí, né? Isso não é nenhuma coisa que era pra estar se questionando. Se fosse o contrário, né? Se fosse alguém da família de Amado, com toda certeza, eles já tinham contratado a melhor equipe jurídica do país e já tinham resolvido. Mas não tem aquele ditado que a corda só quebra do lado mais fraco? Pense num negócio que é verdade, viu? Só quebra do lado mais fraco, gente. Quebra mesmo. Tem razão. Quebra. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, dona de casa. Mas, Thaís, a questão é o seguinte, vamos lá. Você está com essa questão coberta de razão sobre o Amado Batista, mas a responsabilidade desses pais, eles estavam ali trabalhando. Ok, trabalhando. Pô, mas deixaram de olhar, você é mãe de 2, e aí? Não, mas aí eu discordo de você. Vamos lá, ali é o ambiente de trabalho, não, gente, é o ambiente de trabalho. Inclusive, tem empregadores que nem permitem, isso não é a primeira tragédia que acontece. Vocês se lembram do que aconteceu com o caso daquela criança lá em Recife, que foi assim, uma repercussão nacional, eu falo, e fico toda arrepiada. Não precisa nem você ser pai e mãe para você se colocar no lugar dos pais, né, e sentir essa dor. Então, tem muitos empregadores que
eu acho que até já pensando nesses contratempos que podem acontecer, não permite que o empregado leve o filho. Porque, assim, a prioridade do ambiente de trabalho, infelizmente, gente, é o trabalho. Mas, assim, eram os filhos, mas imagina eles. Não, eu entendo, mas assim, vamos lá. Moralmente, errado tá. Ele tinha que cercar ali a piscina, mas na parte jurídica, por isso que eu falei, ele vai recorrer e ele vai conseguir baixar esse valor. Tá? Pelo bom senso, eu vou te dizer uma coisa. Claro que nada vai trazer a criança, né, o filho do casal de volta. Mas pelo bom senso, não precisava nem os pais terem ido recorrer à justiça. Por uma questão de bom senso, Amado Batista, por ser pai, por ser avô, ele mesmo era quem era para ter tomado iniciativa para resolver isso. Gente, imagina a dor de perder um filho, ainda no ambiente de trabalho. Deixa só o Matheus falar que ele não falou ainda, mas eu concordo em gênero, número e grau com a senhora Thaís, viu? Porque é o seguinte, eu acho que numa situação como essa, Matheus, você não pode... não tem preço. A criança não volta. Não tem que achar culpado. Quem foi culpado? Quem foi culpado? A vida não volta, cara. Então, mas é complicado. Eu vou falar pra vocês porque eu tava aqui esperando, inclusive a pessoa terminar de me escrever. Há controvérsia aí, eu vou ter que tomar agora, vou falar o que a parte da defesa já está alegando e também trazer o lado ponderado de um jornalista que vou sempre olhar para os dois lados. Que a família tem direito a uma indenização, acho que é indiscutível, né? Mas existe uma questão em relação a esse processo, que é a jurisprudência. O que é isso, Matheus? Quando esse caso é decidido, a forma com que o juiz dá ali o veredito diz muito também sobre o que acontece em casos similares Brasil afora. Então isso pode ser usado em outros casos, seja de um famoso ou não, mas alguém que é dono de uma propriedade rural. Tem um ponto aqui importante. Quando a justiça atribui cerca de 30%, se é que é preciso a gente estabelecer isso, mas a justiça diz que o valor seria referente a 70% de culpabilização do Amado Batista e 30% de responsabilidade dos pais da criança. Na prática, o argumento da defesa é: quando você vai trabalhar numa propriedade rural, é sabido que uma fazenda tem um risco maior. Então você tem piscina, você tem animais, você tem fossa, você tem uma série de questões que já está inerente à condição de trabalho. E que nisto a responsabilidade precisa ser dada aos pais e não ao proprietário, porque senão se torna uma responsabilidade do dono da fazenda e da propriedade ter que se preocupar com os filhos dos seus empregados. E que diante disso é necessário que os pais informem ao proprietário que existe risco. Então, olha, tem um buraco aqui, precisa fechar. Tem uma piscina, tem que colocar aqui a proteção. E que isso precisa ser verbalizado, porque muitas vezes o proprietário, ele não tem ciência de tudo que se apresenta como risco. E que, de fato, a estratégia está muito bem desenhada. Não no sentido de culpar os pais, mas de mostrar que Amado Batista nunca teve noção dessa complexidade que envolveria não só a piscina, mas outras questões que pode colocar os seus funcionários em risco. Eu acho que assim, ó, a coisa aí acho que são duas vertentes. Primeiro que assim, ninguém aqui, e eu acho que é importante ressaltar isso, inclusive para o Amado Batista, ninguém aqui quer achar culpado e muito menos apontar o dedo pro Amado. Ninguém tá falando que ele não colocou a cerca que deveria ser colocada, ok? Eu acho que aí é como a Thaís estava falando, é muito mais uma questão humana de entender. Aconteceu uma fatalidade. Ok? Morreu uma criança na minha propriedade. Ninguém aqui tá falando, quem foi o responsável pelo acidente dessa criança? Não é essa a nossa intenção aqui. Eu acho que isso é unanimidade aqui. Se alguém for contra, por favor, fale, mas eu acho que não é essa a nossa intenção, de achar de culpabilizar alguém. Agora, a questão é o seguinte, se tivesse acontecido qualquer situação parecida, que eu acho